Amém? Você que está em pé, dá um abraço quem está do seu lado. Você que está sentado, fala que bom que você está aqui. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Amém? Isso que faz, essa é a diferença da gente estar aqui reunidos num lugar do que a gente estar em casa assistindo um culto no YouTube. É o irmão que está do seu lado. A diferença é você ter alguém do seu lado. Amém? Às vezes tudo que a gente precisa é de um abraço. Às vezes tudo que a gente precisa é de um olhar. Às vezes um olhar, que a pessoa está te olhando, realmente olhando nos teus olhos, te dá um abraço, um beijo, fala que bom que você está aqui. Às vezes é o que a gente precisa. Eu gosto muito de assistir pregação no YouTube, lógico. Eu assisto várias. Só que nada substitui a nossa comunhão. Amém? Nada substitui você ter alguém do seu lado, nem que seja para comentar a palavra e dizer, foi bom, né? O louvor foi bom. Louvor foi bom. Quem disse o louvor foi bom? Glória a Deus, o louvor foi muito bom. Muito bom, mas por quê? Por que é diferente você adorar na igreja do que você adorar em casa? Quantas vezes você já ouviu as músicas do Aquino em casa? Lá em casa ele toca direto. Só que quando eu vejo ele ministrar, e nós estamos em conjunto, é outro tipo de presença. Primeiro que a presença física da pessoa, junto com o corpo de Cristo, extrai algo de você. Porque se eu tiver, por exemplo, se eu estiver na minha casa pregando para a minha câmera, ok? Meu celular, porque eu não tenho câmera. A câmera do meu celular. Eu vou estar pregando, tipo, pode até ser uma coisa mais ensaiada, vamos supor, né? Põe o tripé e fica lá. Nunca fiz, mas estou dando uma ideia, ok? Põe lá o celular e vou começar a pregar a mesma coisa que eu estou pregando para vocês aqui. Não é a mesma coisa. Primeiro que eu fluo no espontâneo. Amém? Tem coisa que eu falo pregando que depois eu tenho que me ouvir e falar, meu, o que eu falei? Não é que eu fico possessa do Espírito Santo e ele me toma a boca. Não, é porque tem coisas que vêm na hora. Esse é o famoso espontâneo. O que é uma música espontânea? É quando a pessoa não programou cantar e algo veio. E são as músicas mais lindas que são feitas, geralmente são no espontâneo. Aliás, ontem você estava com meu marido. Ele falou bem de mim. Eu sei que ele deu 5 para cada um. Falem para ela que eu falei bem dela. E eu sou a melhor parte. É que eu gasto mais para ficar bonita. Quem é mais digital, põe a foto do marido no telão. Eu não, eu sou orgânica, eu gosto old school. Vintage. Meu maridinho viaja comigo dentro da minha Bíblia. Amém? Então, as músicas mais bonitas que o Rodolfo compõe começaram em espontâneos. E, é claro, os espontâneos dele começam, a maioria das vezes, no chuveiro. E, às vezes, ele sai do banho, pega o violão e acha qualquer papel que tem em casa e começa a escrever. Aí ele escreve, eu falei, você escreveu uma música nova? Tipo, em 10 minutos de banho. Ele, não, é só uma parte. Porque o refrão eu fiz outro dia. Tipo assim, nem tudo Deus dá para ele num dia só. Tem músicas que saem de numa hora só, e tem outras músicas que saem pedacinhos, versos pequenos, no espontâneo. Mas o quê? Quando é cantado no coletivo, é outro tipo de presença. Primeiro, a sua presença. O nome dessa conferência é Conferência Paixão pela Presença. E a gente fala muito sobre a presença de Deus, eu quero entrar na tua presença, eu vou sair da tua presença. Porque aí o que acontece? A gente fala da presença, mas às vezes a gente fala coisas que a gente não para pensar. O que é a presença de Deus para você? Se eu te desse uma folha em branco e uma caneta para você escrever o que é a presença de Deus, o que você responderia? O que é a presença de Deus? A gente canta tanto, fala tanto, usa tanto, em tanto jargão, a presença. O que é a presença? E aí agora a gente vai orar, aí ora bonito. Estava falando agora normal, com o mesmo tom de voz, aí vai orar, fala, Senhor, nosso Deus. Tipo, irmão, que fala direito. Tu mudou a voz para orar? O Rodolfo brinca sempre com o meu irmão, ele fala que o meu irmão fica gaúcho quando vai orar. A gente é gaúcho, ele fala, Senhor, nosso Deus. Ele falou, nossa, é o gaúcho que está aí? Porque ele fica falando assim, né?
E o Rodolfo fica tirando onda dele, falando, nossa, ele vira gaúcho na hora quando vai orar. Mas o quê? Nosso jargão é, Senhor, agora eu quero entrar na tua presença. Quem já orou assim? Confessa, irmão, é libertador. Vamos pagar mico junto. Tipo assim, o que ela vai falar agora? Não vou levantar a mão. Vou entrar na tua presença. Aí a minha pergunta é, sabe o que o Espírito Santo falou para mim um dia? Onde é que você estava até agora, se você vai ter que entrar? Porque se o Espírito Santo habita em mim, se toda hora eu tenho que entrar na presença, então é que eu estou fora. Por isso tem um monte de gente que arrepende, converte, aí peca de novo. Arrepende, confessa pecado, peca de novo. Por quê? Porque acha que a presença de Deus é só quando a gente está aqui louvando. Sendo que Jesus veio ao mundo para deixar a presença de Deus dentro de mim e dentro de você. O Deus Emanuel é Deus conosco. Deus em mim, Deus em você. O Espírito Santo que está em mim, está em você. Foi o propósito todo que Jesus veio na terra. Ele veio, morreu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. E quem que ele mandou? O Espírito Santo. Ele falou, eu vim, mas vem um depois de mim, que o Pai enviará no meu nome, o Consolador, e ele vai ensinar todas as coisas. E ele vai habitar onde? Dentro. No Antigo Testamento, a presença de Deus habitava num lugar. Eles construíam uma tenda, era dentro da arca, era no templo, era no tabernáculo. A presença de Deus era o santo, no santíssimo lugar. Por exemplo, aqui vamos supor que nós estamos aqui dentro desse lugar. É o templo antes de Cristo, ok? Aqui o átrio, o santo, o átrio é onde fica todo mundo. Lá na porta o povo se lava, e aqui fica todo mundo. Aí aqui tinha o santo lugar e o santíssimo. Vamos supor que o santíssimo é aqui do lado da guitarra do Aquino, que é mais ungida. Vamos supor que a presença de Deus aqui era no santíssimo lugar e aqui tinha um véu. Amém? Você está visualizando? Como se a presença de Deus, vamos supor aqui, tinha um véu que separava o santo do santíssimo lugar. O que aconteceu? Acontecia que o sacerdote, o sumo sacerdote, o principal sacerdote, ele só entrava na presença de Deus uma vez por ano. Uma vez por ano. E como é que ele entrava na presença de Deus? Amarravam um negócio na cintura dele, uma corda, com um sininho. Porque se o sumo sacerdote, tipo pastorzão, sumo pastorzão, apóstolo, semideus, se ele entrasse na presença de Deus em pecado, o que acontecia? Morreu. Morria. Então, por que tinha o sininho? Porque se o sininho parasse de bater, era sinal que ele tinha morrido. Aí eles tinham a corda amarrada na cintura para quê? Para puxar o cara lá de dentro, porque senão quem entrasse para pegar o cara morria também. Ou seja, a presença de Deus naquela época significava morte. Então, uma pessoa para entrar pura, ela tinha que sacrificar, ela sacrificava cordeiro, ela sacrificava pombinho, ela sacrificava filhotinho de ovelha, e sacrificava um monte de coisa. Sangue. O sangue era para purificação dos pecados. Aí, nesse único dia, o sumo sacerdote entrava lá para oferecer o sacrifício para Deus, e ele tinha que estar em dia. Aquela palavra, guarda o teu pé para entrar na casa do Senhor. Ou seja, tinha que estar em dia. E Jesus, sabe o que acontecia naquele único dia, que era o dia que o sacerdote entrava na presença de Deus? Naquele dia, ele fazia tinha um ritual. Ele fazia o caminho até entre o santo e o santíssimo. E aí ele ia com incenso, as coisas lá, o sininho pendurando. E entre o santo e o santíssimo, isso se chamava o caminho. Aí ele dava no véu. Quando ele entrava no véu, ele terminava o caminho. Jesus falou o quê? Eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Mas Jesus disse o caminho, que é o caminho da direita ou da esquerda que a gente tem que pegar. Não, ele usou a mesma palavra no grego, do caminho que era usado por sumo sacerdote. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai aonde? Ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho que o sacerdote faz, não só uma vez por ano, mas todos os dias. Você é sacerdote. Repete comigo, eu sou sacerdote de Deus.
Jesus te constituiu sacerdote. Ou seja, você, o sacerdote é aquele que representa a presença de Deus, ele carrega a presença de Deus. Deus não te chamou para você ser visitado, Deus te chamou para você ser habitação. Porque se fosse para a gente só ser visitado, continuava no velho. Aí só que o problema é que a gente nem viveu no Antigo Testamento, mas a gente tem uma mentalidade que quem ora é o pastor, quem louva é o levita, quem prega é ela que tem que pregar muito bem, porque eu tenho que sair daqui cheio, que o louvor tem que ser bom. Porque para mim, e na verdade a gente não entende que você, é aquilo que eu falei no começo, o coletivo faz toda a diferença. Porque nunca vai repetir uma reunião como essa, como hoje. Porque nunca vão ter as mesmas pessoas e cantar a mesma música. Então hoje a gente teve um louvor com um aroma suave sobre as narinas de Deus. O nosso incenso, você não precisa mais acender incenso, o incenso é a sua vida, é a sua adoração em movimento, sobe as narinas do Senhor. O que é quando a gente louva, quando a gente adora em conjunto, é diferente. Você, um monte de gente adorando, emitindo incenso, a presença de Deus vem diferente quando é em conjunto. Vocês estão me entendendo? Porque tem um monte de gente que fala assim, eu não preciso ir na igreja para adorar a Deus, eu posso ficar em casa e ver no YouTube. Aí eu te digo, então quando você tiver fome, é só assistir o MasterChef. Né? Comer para quê? É a mesma coisa, uma coisa não substitui a outra. Uma coisa não substitui a outra, porque Deus vem e vem com força. Não porque você grita, não porque você ora bonito, não porque você merece, não, porque Ele é Deus e Ele é atraído por corações quebrantados. E quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, porque Ele foi o sacrifício, o sangue dEle fez o sacrifício. A gente já não tem mais pecado, a gente pode entrar na presença de Deus sem cair morto. Não vem um raio na tua cabeça e você cai porque Deus te puniu, porque Deus pesou a mão, porque todo mundo acha que tem aquele medo de Deus, que pequei e agora Deus não me ama mais. Amados, Adão e Eva caíram, pecaram, fizeram o que Deus tinha falado para não fazer e Deus veio do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz em Gênesis, primeiro livrinho da Bíblia, tem muita mensagem ali que a gente precisa entender no espírito, não na carne. O que acontece? Todos os dias, a Bíblia diz que todos os dias, repete comigo, todos os dias. Não era uma vez por semana, nem era uma vez por ano, era todos os dias. Deus vinha ter com o homem no cair da tarde. Deus vinha na terra, era Deus que vinha para o culto, não era a gente que ia para o culto, Deus vinha. Amém? Está entendendo a minha linha de raciocínio? Deus vinha todos os dias, no mesmo bate-local, no bate-horário, Deus vinha. Para quê? Para ter comunhão com o homem, intimidade com o homem, troca com o homem. E quem entende que o Éden era o plano perfeito de Deus? O plano, e Jesus, ele é o primeiro, teve o primeiro Adão e Jesus é o segundo Adão. Porque ele veio restabelecer o quê? É essa presença diária, todos os dias, Deus com a gente. Você está entendendo? Jesus não veio só para te perdoar, só para te salvar. Esse é o começo. Jesus veio para fazer dentro de você uma morada. Para mandar o Espírito Santo dentro de você e ter comunhão como Adão perdeu. Adão não perdeu o Éden. Adão perdeu a presença. Deus vinha todos os dias. Aí o que aconteceu? A história famosa que Adão e Eva foi lá, comeu da fruta da árvore que Deus falou que não era para comer. Chegou Adão, ela convenceu Adão. Como que ela convenceu Adão? Mulher é boa de argumento. Eu queria saber, porque o Rodolfo disse para mim assim, que se eu fosse a Eva e ele Adão, quando eu tivesse falado que tinha comido do fruto, ele enfiava o dedo na goela e fazia vomitar. E ele é bem brabo e faria isso mesmo. E aí o que acontece? Ela contou uma história, mas qual que foi a história que ela contou? Porque Deus tinha dito, você não, porque não é desculpa, entendeu? Porque tem um monte de homem, porque minha mulher, deixa montar. O meu marido não deixa montar, cavalo chucro não deixa montar. Amém? Eu não vou entrar em papo de casamento, porque esse não é, então tem que me chamar para outro. Mas enfim, o homem tem que ser homem. Você que não é casado ainda, procura um homem macho. Amém? Manda ele fazer lá uma maçonaria para aprender a ser homem. Entendeu?
Porque é aquela coisa, é muito difícil. Vocês querem que a gente seja submissa, mas é muito difícil uma mulher se submeter a um homem que não sabe para onde vai. Entendeu? É aquela coisa. Saiba quem você é, amém? E as mulheres também não tem que castrar os maridos. As mulheres acham que marido é cachorro, que você adestra e castra. Tipo, vou ensinar ele a baixar a tampa. Vou ensinar ele a dobrar as meias do jeito que eu gosto. O papel por aqui, o papel por ali. Ter um marido não é cachorro, ok? E igual aquela amiga fala assim, ai, nossa, teu cachorro ainda está fazendo xixi no tapete. Tá, mas você já castrou? Castra que para. Já ouviram essa história? Aí tem mulher que faz isso, tira toda a masculinidade do cara e eu vou pregar isso mesmo, todo lugar que eu for, porque é isso. Tira a masculinidade do cara, fala que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é o outro, que é um burro, que não sabe fazer, que não sabe, deixa que eu faço, que eu sei melhor. Aí depois, como é que você vai se sentir atraída por alguém que você não respeita? Como que você vai se sentir atraída por alguém que você não admira, que você acabou com a autoestima do cara? Então, muitas vezes a gente reclama do que a gente mesmo está participando e fazendo parte daquilo. Ok, voltei para Adão. Ele culpou a mulher, óbvio. Tudo tem tudo a ver com a palavra. Ele culpou ela. Porque ela contou a história. Qual é a história que ela contou? Comi da fruta e não morri. Porque Deus tinha dito, se comeres desse fruto, certamente morrerás. Ela comeu e não morreu. Ela morreu ou não morreu? Não morreu. Aí é por isso que tem um monte de gente que peca, continua pecando. Não, porque ninguém viu, ninguém sabe, não caiu um raio na minha cabeça. Eu não fiquei pobre, não fiquei viúva, não aconteceu nada na minha vida. Eu continuo, está tudo bem. Eva comeu e não morreu, porque não era esse tipo de morte que Deus estava falando. Ela não morreu. Chegou Adão e falou, olha, comi e não morri. Comi e não morri. Deus estava mentindo. Porque Adão comeu. Quando Deus... Aí o que acontece? Deus veio ou não veio? No dia seguinte, Deus veio. No mesmo horário, no mesmo local, do mesmo jeito, Deus veio. Quem é que não foi no culto? Adão e Eva. Por quê? Porque se sentiram acusados. Então tem gente, eu recebo mensagem todo dia no Instagram de pessoas assim, Deus, eu não ouço mais Deus, Deus não me ama mais, Deus deve estar muito bravo comigo, porque Deus... Não, Deus continua sendo Deus, você pecando ou não, Ele é Deus. Quem te separa dele é você mesmo, porque a acusação, o peso do pecado, porque a gente tem um que é fiel e justo para nos perdoar se a gente confessar, sim, mas tem que ver a mudança. E o que acontece? Se eu fosse Adão e Eva, e eu tivesse feito algo errado, eu já ia chegar meia hora antes do horário de Deus chegar. E ficar, nossa, quando Deus chegar, eu vou pedir perdão, vou falar para Ele, Deus, olha, foi mal, a gente comeu, nem era tão bom assim. Entendeu? A gente comeu, não aconteceu nada e a gente está aqui, tipo assim, foi mal, Deus. A gente achou que ia ser, tipo, um brigadeiro e era, tipo, só uma maçã. Né? Nem tudo aquilo que reluz é ouro, honey. Nem tudo aquilo que você acha, tipo assim, é o homem da minha vida. Nem sempre. Nem tudo que você acha que você vai arriscar tudo por uma pessoa, você vai arriscar tudo porque eu quero aquilo lá, aí às vezes você chega lá e não era nada. E aí você já botou um monte de coisas a perder por nada. Jesus não pede o teu tudo por nada. Jesus te pede o teu tudo por tudo. Porque nele a gente tem tudo. Ele não está te pedindo a tua vida para nada. Ele está te pedindo a tua vida para te dar uma vida completa. Amém? Ele não está te pedindo o teu coração para deixar você sozinho. Ele está pedindo o teu coração porque Ele quer transformar você para você voltar a ser você mesmo. Porque nessa vida a gente acaba transformando no que os outros querem que a gente seja. A gente acaba se transformando no que a gente acha que a gente deveria ser. Mas Deus te fez único, Deus te fez exatamente do teu jeito. Você só vai ser realmente feliz e pleno, que a gente diz, plena, na internet. Você vai ser pleno quando você for aquilo que Deus te chamou para ser. Não é um ministério, não é um chamado, é a pessoa que você é. É a identidade que Ele colocou dentro de você. E aí o que acontece? Deus veio, a presença de Deus veio. A presença de Deus veio com eles tendo pecado ou não. Quem não apareceu? Adão e Eva não foram. O que tem te separado da presença de Deus? Porque Deus vem. Ele vem. E Ele vem todos os dias. Aliás, Ele dorme com você. Ele acorda com você.
Ele almoça com você. Ele toma banho com você. Sabia que Deus toma banho com você? Porque se Ele mora dentro de você, Ele faz todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus não veio só para te visitar, para você sentir um arrepio, chorar um pouquinho, se sentir aliviado e falar, ai pronto, agora estou bem, essa conferência, agora só a próxima. Eu era assim quando eu era do mundo, que ficava de balada em balada. Nossa, essa balada foi animal, mas agora qual é a próxima? Aí vivia de festa em festa, de final de semana em final de semana. Só que, na verdade, o que a gente precisa é ser transformado para viver uma vida todos os dias. É isso que vai mudar você. Não é mais uma palavra, não é mais uma conferência, não é mais um louvor que você ouvir que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é uma resposta. O que você tem ouvido é mudar. Jesus fala assim, eu estou à porta e bato. Mas qual que é a nossa parte? Ouvir e abrir. Ele falou, quem ouvir e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele, comerei com ele. O problema é que a gente fica ouvindo Deus bater na porta e não faz nada. Fala assim, não, se for da vontade de Deus, a porta vai abrir sozinha. Não, tem a nossa parte. Amém? Repete comigo, tem a minha parte. Abrir a porta é a minha parte. Amém? Também não adianta ouvir e não abrir. Ele fala, quem ouvir e abrir a porta, então eu entrarei. Tem uma condicional para isso. E a porta é o quê? É da tua vida. Jesus está falando, Ele quer entrar para entrar e ficar. Ele não quer entrar para sair. Deixa eu pegar uma cadeira. Alguém me alcança uma cadeira. Eu pego mesmo, não precisa. Ele quer entrar e ficar. Ele não quer entrar, passear e sair. Só que a gente trata Ele como isso. Eu vou entrar na presença, aí eu saio da presença na mesma facilidade que eu entrei. E na verdade a gente fala que a presença que eu entro nem é a presença. Vocês estão me entendendo? Que não dá para ouvir nenhuma mosca. A presença, muitas vezes, que a gente acha que entra, não é a presença. Não é um arrepio, não é um sentir. Porque os discípulos no caminho de Emaús tinham ido embora. Jesus morreu. E Jesus falou para eles ficarem reunidos. Por que Jesus mandou ficar reunido? Porque tem poder em unidade. E Jesus falou, fiquem todos reunidos, fiquem lá em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Porque a presença de Deus vem com força quando a gente está junto. E os 2 perdidos lá foram embora. Foram embora 2 perdidos. No caminho, os discípulos no caminho de Emaús. Eles andaram com Jesus, eles viram os milagres de Jesus, eles viram o pão multiplicar, eles viram o cego ver, eles viram o leproso ser curado, eles viram um monte de coisa. E Jesus avisou, eu vou ressuscitar, fiquem juntos. É necessário que eu vá. Ele avisou tudo, ele falou, o Filho do Homem vai aparecer, eu vou ser crucificado. Ele avisou, não é que eles foram pegos de surpresa. É que a gente sabe o final da história. Mas aqueles 2 homens foram embora. Foram embora, estavam no caminho indo para Emaús. O que aconteceu? Apareceu Jesus do lado deles. E aí? Por que vocês estão indo embora? Vocês estão indo embora de Jerusalém? O que aconteceu? O que vocês estão conversando? E eles falaram assim para Jesus. Jesus, você... Não, Jesus não, eles não sabiam quem era. Como você deve ser o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não sabe Jesus, o Cristo, aquele que era o Messias? Ele foi morto, crucificado, crucificaram ele lá, botaram uma coroa de espinhos. E a gente está indo embora, porque a gente estava seguindo Ele, a gente achava que a gente ia viver o resto da vida, porque Jesus falava para todo mundo, larga tudo e me segue, larga tudo e vem passar tempo na minha presença. Porque a presença transforma, a presença cura, a presença te transforma de dentro para fora. A presença de Deus é o que vai te fazer quem você nasceu para ser. Não é longe da presença, ou só visitado da presença. Não, uma visita não transforma. Se você visitar a minha casa, eu vou me adaptar a você. Eu vou me adaptar, eu vou comprar talvez a comida que você gosta. Agora, se você vier morar na minha casa, a porta da geladeira está aberta, você sabe as coisas que quer fazer, o micro-ondas está ali, está ali, está ali. Se você morar na minha casa, você vai saber dos meus hábitos. Se eu durmo cedo, se eu durmo tarde. Se eu tenho mau humor quando eu acordo. Sim. Que eu demoro para acordar. O Rodolfo acorda falando, eu vou correr, vamos correr. Começa falando alto, eu falo, calma, calma. Para que fala tão alto? Ele acorda empolgado, acorda falando. Tipo, não, eu tenho uma meia hora para falar. Aí à noite, às 10 horas da noite, o Rodolfo está em modo avião. Aí eu fico, amor, e não sei o que lá. Ele fala, pai, para que tão alto? Shhh. É o oposto.
Glória a Deus. Porque aí eu fico acordada à noite, aí ele está dormindo, fica silêncio, ninguém falando, amor, faz isso, amor, faz aquilo, amor. Só que aí ele fica, eu estou lendo, ele fala, dá para apagar a luz? Aí se eu vou ver televisão, dá para baixar o volume? Abaixa só mais um pouquinho, ou seja, no mudo, né? Aí só posso assistir coisa que tem a legenda. Se eu fico no celular, ele fica, sai do celular. Sai do celular. Às vezes quando eu não estou com ele, é tão bom não ter ninguém falando para eu sair do celular. Né? Tipo, sai do celular. Tá bom, o que que tu tá dormindo? O que tu quer que eu saia do celular? Enfim, onde eu estava? No caminho de Emaús. Lembrei. Eles estavam lá, Jesus apareceu, Jesus conversou com eles, perguntou para eles contaram toda a história. E aí Jesus ia embora, ele falou, não, fica com a gente. E Jesus estava lá com eles, e eles foram o quê? Comer. O que ele falou? Quando eu bater e você ouvir e abrir, então eu entrarei e o quê? Cearei. Ceia não é uma vez por mês. Na igreja é para ensinar como a gente faz. Jesus, sabe quando é que os olhos deles se abriram e eles discerniram que era Jesus? Quando Jesus partiu o pão. Jesus pegou o pão e partiu. Quando ele partiu, os olhos deles se abriram. Porque Jesus falou assim, pois quando Jesus partiu o pão, ele falou, façam isso, partiu o pão, todas as vezes que comeres, em memória de mim. É repartir, não é o comer, que é para fazer em memória dele. É o partir, é o ter, se eu tenho, você também tem. Se eu tenho 2, eu dou 1. Se eu tenho 3, eu dou 2, porque eu não preciso. O problema é que a gente acumula riquezas, e Jesus disse, louco, se hoje pedirem tua alma, o que tu tem para dar? Acumulou um monte de dinheiro na conta para ouvir o saldo. Seu saldo é ter 38 mil. E aí não fez nada com isso? Se a tua prosperidade não toca o outro, por que Deus vai te prosperar? Tem que ser com propósito, né, Cirilo? Deus faz tudo com propósito. Se a minha vida não tocar a outras, a gente quer ser cheio. Eu quero ser cheio. Cheio para quê, irmão? Se não for para transbordar, Deus vai te encher para quê? Se não for para tocar o outro, porque a minha vida, a base do evangelho é essa, é eu amar o próximo como a mim mesmo. Ou seja, é eu fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim. É se colocar no lugar do outro, é chorar com os que choram. O pastor Cirilo mesmo, hoje ele me contou, ele vai pregar bem melhor que eu. E ele toca, né, eu só toco campainha, não toco nada. Ele me contou, eu falei, mas o que aconteceu? Tá careca, vocês vão ver, ele tá careca, tá até ilustrado. Ele raspou a cabeça. Aí eu falei, resolveu assumir a calvície? Ele não é calvo. Ele falou, não, tem um amigo meu que está em tratamento de câncer. E eu falei, como que eu posso tocar o coração dele? Desculpa que eu estou contando a tua história, mas, enfim, testemunho vivo. O que eu posso fazer se a nossa religião é baseada em fatos reais, né? Tem que contar a história real. E ele falou, não, eu fiz isso porque eu falei, como que eu posso tocar o coração dele? Sentindo a dor. Isso é o evangelho. É chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Esse é o evangelho. Isso é o que Jesus fez. Sabe o que acontecia? Várias pessoas que Jesus curava, ele falava assim, não conta para ninguém. Teve um leproso que veio, Jesus curou ele. Ele falou, Jesus, se tu pode me curar, se tu queres me curar. Ele falou, quero ser limpo. E na hora o cara ficou curado e Jesus falou, de cantinho, não conta para ninguém. Só que o cara não se aguentou, ele contou para todo mundo. Ele só falou assim, vai e se apresenta para o sacerdote, faz a oferta e conta quão grandes coisas Deus fez por você. Nem Jesus não levava glória, ele não falava, conta para todo mundo que fui eu, Jesus, o Nazareno, o Messias, o grande eu sou eu. Ele não falava nada disso. E a gente agora fica só se afirmando, porque eu isso, porque eu posso, porque eu faço, porque eu orei, porque a minha célula, porque eu multipliquei, eu, tudo a meu respeito. Sabe o que Paulo disse da nossa geração? Que na nossa geração, nos finais dos tempos, nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmo. E eu não conheço uma geração mais amante de si mesmo que hoje. Todo mundo, se autopromovendo. Antigamente era feio quem se achava, hoje é lindo. Só que Jesus não vem buscar uma amante, Jesus vem buscar uma noiva. Jesus vem buscar uma noiva que ama Ele sobre todas as coisas. E uma noiva
Sabe que tem o direito de ser anulado. Maria, quando disse sim para o anjo, falou sim, ok, eu vou engravidar do Espírito Santo. Sabia que quando as pessoas eram noivas e depois, se o cara descobrisse que ela não era virgem, ele tinha direito de anular o casamento, anular tudo. E ela estava disposta, quando ela disse sim para o anjo, faça em mim a vontade do Senhor, se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ele estava dizendo sim, para quê? Sabia que ela podia ser apedrejada? Sabia que ela podia morrer? Ela ia perder José, a família ia deserdar ela, e a pena de morte era apedrejamento. Para quem era noiva, ela nem precisava ter traído. Ela falou, não, tudo bem, se perecer, pereci, como disse Esther. Muitas vezes o nosso sim para Jesus, às vezes a gente tem que perecer em certas áreas. E aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles conversaram com Jesus, passaram tempo com Jesus, andaram com Jesus e não discerniram que eles estavam dentro da presença. Tem pessoas que são assim, Jesus fala com elas, Jesus ceia com elas, Jesus conversa, explica, fala, o Espírito Santo está em você, e aí você vai orar e fala, vou entrar na presença. Aí Jesus fala, mas eu estava aqui até agora. Você que não discerniu, porque aqueles 2 discípulos, eles só discerniram que Jesus era Jesus, quando ele partiu o pão e desapareceu. Porque Jesus já tinha ressuscitado e ele desapareceu. A Bíblia diz que ele desapareceu. E aí um falava para o outro, era Jesus. Aí o outro falava, era Jesus, só pode ser Jesus. Aí ele falou, por acaso não queimava o teu coração enquanto ele falava? A presença queima. Sabe aquele deixa queimar que a gente canta? É isso. Quando ele fala com você, queima. A voz de Jesus, ela é diferente. Mas ele fez dentro de mim e dentro de você um lugar para habitar através do Espírito Santo. Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Emanuel. O Espírito Santo de Deus que vai habitar dentro de você. Ele quer fazer morada, a gente canta, quer ser a morada, quero ser casa. É exatamente isso. Jesus quer habitar. A cadeira, por que eu trouxe para Jesus sentar? Não. É o anjo sentar também? Não. A cadeira eu trouxe porque Jesus, ele quer isso. O problema é que a gente faz a dança da cadeira com ele. No domingo, aí a gente canta aleluia. Hoje é sexta, né? Uma exceção. Que bom que você veio na igreja sexta também. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Amém? Porque Deus é Deus na sexta também. Amém? Amém? Aliás, eu estou amando, tem uns cultos de segunda que eu estou indo e tem sido fantástico. E eu acho que isso é profético, porque a igreja tem que entender que a gente tem que ser igreja na segunda também. Amém? Ok, a gente faz a dança da cadeira. Então, uma hora a gente está orando, a gente está aqui na presença. Ok, a cadeira é a presença. Aí você levanta, vai viver a sua vida, vai para o seu trabalho, vai estudar. Não, mas Ele quer que você leve a presença junto. No seu trabalho, para o ônibus, no metrô, no seu carro. A presença tem que ir junto, porque onde você está, não importa, porque você leva a presença e a presença está dentro de você. Junto com você. Ah, mas agora eu tenho que ir lá. Não tem problema, ele vai junto. Ah, não, mas Deus não pode ir lá. Bom, se a presença não pode ir, então você também não pode. Ah, mas Deus... Mas a presença, o Espírito Santo, ele quer habitar em você. A Bíblia fala que, por acaso vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Ou seja, casa. Então, antigamente, no começo do culto eu falei, antigamente Deus habitava em templos. No tabernáculo, na arca da aliança, aquela arca bonitinha, aquela arca douradinha com 2 anjinhos, a presença de Deus estava ali. Quem tocasse na arca em pecado, acontecia o quê? Morria. Igual o sumo sacerdote que entrava uma vez só, morria. Só que depois Jesus falou, eu não habito em templo construído por mãos de homens. Jesus fez um templo dentro de mim e dentro de você. O que é um templo? É uma casa, morada. Eu vou preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Uma delas é dentro de você. Amém? Você é casa de Deus. E aí o que acontece? A gente fica fazendo a dança da cadeira, uma hora está na presença, outra hora não está na presença. Uma hora está na presença, aí se Deus te abençoa, tu está na presença. Se não, não quero mais. Se Deus não me der aquilo lá, então eu não vou mais. Porque eu não vou mais, porque... Ou pior, você culpa os outros, igual Adão. Ah, foi a mulher que tu me deu. Aí a Eva, né, discípula de Adão, falou, foi a serpente. Um culpou o outro. Então, eles foram destituídos da glória.
Sabe o quê? Em vez de você ficar culpando os outros ou achando culpado para sua miséria, assuma a sua participação e mude você. Porque se eu achar que a solução vem do outro, eu vou ficar o resto da vida esperando alguém fazer alguma coisa por mim. Não, é você que tem que fazer por você. Tinha um homem que tinha um filho endemoniado e ele chegou para Jesus e falou, olha, o meu filho está sempre endemoniado, faz anos que isso acontece, desde a infância, e eu não sei mais o que fazer, ele fica mudo, ele cai, ele tinha tipo uma crise de epilepsia. E aí ele fala para Jesus assim, ó, se tu podes, cura o meu filho. E Jesus, sabe o que Jesus falou para ele? Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Jesus falou para ele, tudo é possível ao que crê. E eu acrescento, tudo é possível ao que crê, não ao que duvida. Porque a gente diz que crê, mas no fundo a gente duvida. Mas será que Deus vai fazer? Mas será que Deus é bom? Se Deus existe, por que tem fome na África? Se Deus existe, por que tem guerra? Aí a gente fica querendo achar uma desculpa para ser ateu. Ou e se eu cair no conto da carochinha? Não, o teu espírito sabe que Deus é Deus. O teu espírito veio dele. Você não vai para o céu, você vai voltar para o céu. Foi de lá que você veio. Ele te soprou em você. E aí o quê? Eu tenho que discernir que a presença tem que ir comigo. Então, se eu estou, sabe aquela coisa, se eu desço a sepultura, ele está comigo. Se eu estou na profundeza do mar, ele está comigo. Se eu subo aos céus, tu lá está. Porque para onde eu fugirei? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está comigo. Se eu estou no banho, ele está comigo. Se eu estou dormindo, ele está comigo. Porque não dormitará nem cochilará o guarda de Israel. Deus não dorme. Deus está com você enquanto você dorme. A presença tem que ir junto. Agora, se a presença não pode entrar, então também você não pode. Ou se você tem que, para tomar banho, tem que deixar a presença de Deus do lado de fora, então toma banho com a porta aberta. Porque a presença é a que faz a diferença na sua vida. O entra e sai da presença faz de você só uma pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz. O entra e sai, Deus não fez. A nova aliança não é para uma vez por ano ou uma vez por semana você entrar na presença. Jesus derramou o sangue dele e ele fez o sacrifício eterno. Eu queria chamar os músicos para subir, por favor. Ele fez o sacrifício eterno porque para ter acesso, a gente, eu e você, ter acesso à presença de Deus todos os dias. Para restaurar o que Adão perdeu, a presença. A presença não é uma coisa que você sente. Jesus disse assim, o reino de Deus não vem com aparência visível. Ele falou, vão dizer para vocês que o reino de Deus está lá, ou o reino de Deus está aqui. Mas eu disse, era o meu alarme, não acho que o meu telefone tocou, não. Eu digo que a presença está dentro de você. A presença de Deus, Jesus falou, o reino de Deus não vem com aparência visível, nem está ali, nem acolá. O reino de Deus está dentro. Quando Jesus entrou na tua vida, o Espírito Santo vem junto no combo. O Pai vem junto no combo. Quando Jesus, aquele véu que separava o santo dos santos, quando Jesus morreu, quando Ele entregou o seu Espírito, olha para mim, quando Ele entregou o seu Espírito, naquela cruz Ele falou, Pai, está consumado. A Bíblia diz que o céu escureceu, teve densas trevas. Antes disso Ele falou, Deus, Pai, até Tu me abandonou. Jesus, sabe aquele abandono quando você se sente sozinha? Quando você se sente sozinho, abandonado, que ninguém lembra de você? Jesus também sofreu isso. Ele falou, até Tu, Senhor, até Tu, Pai, me abandonou. Só que depois disso, Ele falou, está consumado, eu entrego a Ti o meu Espírito. Sabe o que aconteceu? Teve um terremoto. O céu escureceu, teve um terremoto e aquele templo sofreu consequências do terremoto. O templo onde a presença de Deus habitava, profeticamente, na hora que Jesus entregou o seu Espírito, ou seja, o sacrifício do Cordeiro, do sumo sacerdote, porque Jesus, Ele era o sacerdote que fez a entrada, Ele abriu o caminho para mim e para você, para a presença de Deus todos os dias. Sabe o que aconteceu?
teve um terremoto e naquele templo o véu se rasgou. O véu rasgou de cima e baixo, profeticamente declarando que hoje eu e você somos livres para entrar na presença do Pai todos os dias. Fica de pé no seu lugar. Você é livre para entrar na presença de Deus todos os dias. Jesus rasgou o véu. Ele rasgou o véu para mim e para você. Ele sacrificou, Ele é o Cordeiro. É o Cordeiro. E você tem o livre acesso à presença de Deus. Se a gente confessa, se a gente se arrepende, Ele vem. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer sentar na tua mesa. Ele quer comer pão contigo. A mesa é um lugar de comunhão. Jesus quer entrar dentro de você e ter um lugar na mesa para sentar com você todos os dias. A presença de Deus está disponível para nós, amém?